tentei ser internada só para comer alguma coisa e não passar fome. Sim, gente, isso mesmo que vocês ouviram. Deixa eu explicar como tudo aconteceu. Nessa época, eu morava com mais duas amigas e a gente pagava aluguel e a gente estava passando por uma situação bem difícil. Pelo menos eu estava passando por uma situação bem difícil. Eu estava pior porque eu não tinha ninguém da família que morava na cidade que eu morava, né? E tinha perdido o emprego, já estava um bom tempo sem emprego e estava fazendo um bico, só um bico mesmo. E esse bico que eu fazia era só 15 dias, eu trabalhava 15 dias, e era só ajudando na limpeza de uma lojinha, uma pequena lojinha. Então eu ganhava muito pouco mesmo, só para mim não ficar sem fazer nada, tá? E uma das minhas amigas trabalhava, e ela trabalhava o mês todo, e ela ganhava, o salário dela também era muito pouco, porque a cidade que a gente morava era pequena. E lá o salário era muito pouco, lá não tinha emprego nem nada. Quem tivesse o seu, que ganhasse um pouquinho, já estava feliz. Então era isso. E a outra amiga da gente, os pais dela ajudavam ela a pagar o aluguel, ela não trabalhava. E os pais dela moravam na mesma cidade. E às vezes ela ia para lá, ficava por lá, se alimentava lá na casa deles. E a gente não, a gente tinha que se virar. Então as coisas eram divididas assim. Quando a gente recebia o nosso pagamento, no meu caso, eu só dava para pagar o aluguel, a luz, a água e não sobrava mais nada. E minha amiga, o salário dela dava para pagar o aluguel, a água, a luz e sobrava muito pouco. E ela tinha um namorado que às vezes ela ia almoçar na casa dele. Às vezes ia almoçar na casa dele, jantar, alguma coisa, quando a gente não tinha nada em casa para comer, ela ia lá. Às vezes ele levava, o namorado dele levava a gente para lanchar em algum lugar. E eu também tinha um namorado, só que a gente brigava muito, a gente vivia mais separado do que junto. Então, quando a gente estava bem, ele levava a gente para almoçar, para jantar. E às vezes eu ia também almoçar na casa dele, jantar na casa dele. Isso raramente porque a gente estava brigando muito. A gente estava numa fase que eu estava brigando muito. Então, nesse dia exatamente que aconteceu, eu estava no fim do mês. E a gente estava o dia inteiro sem comer nada. Eu não sei se nesse dia o namorado da minha amiga não estava em casa ou se eles estavam brigados. Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Só sei que nesse dia a gente estava literalmente sem ter o que comer. A gente já estava o dia inteiro sem comer nada, nada mesmo. E isso já era aproximadamente umas 9 horas da noite. Tava só eu e uma das minhas amigas, aquela uma que trabalhava. A outra estava na casa dos pais dela. E a gente foi na cozinha, procuramos no armário, não tinha nada para comer. Sabe, gente, não tinha nada. Isso é muito difícil. É um relato engraçado, porém, hoje é engraçado, né? Porque a gente só lembra, não tá vivendo, mas na época que a gente viveu foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Muito difícil você sentir fome e não ter o que comer. Então, vamos voltar ao relato. A gente olhou no armário, não tinha o que comer, não tinha nada, gente, nada. Não tinha um grão de arroz, não tinha macarrão, não tinha feijão, não tinha um biscoito, não tinha pão, não tinha nada. Leite, nada, não tinha nada. Sabe comer nada, nada mesmo. Só tinha água. E então a gente ficou pensando um pouco, né, no que poderia fazer. Eu acho que eram 2 dias que eu estava brigada com o meu namorado, que eu não queria falar, eu sou desse jeito, eu não dou o braço a torcer mesmo. Então a gente ficou pensando o que poderia fazer. Então eu tive a ideia, eu parti de mim, a ideia da gente ir para o hospital, inventar que estava muito ruim, que estava muito doente, que estava passando mal, e ver se a gente conseguia ficar internado. E lá a gente ia se alimentar. Então assim foi. A gente chegou no hospital, fizemos a nossa ficha e tal. E tinha um médico atendendo. Sabe como é, né? Cidade do interior, é, todo mundo se conhece e nesse dia só tinha um médico. Geralmente é só um médico mesmo, né? No interior é só um médico.
E a minha amiga, ela tirou a ficha e ela foi chamada primeiro que eu, antes de mim. Eu só vi que ela entrou no consultório e tal, e ela saiu. E na hora que ela saiu, me chamaram. E sendo assim, ela não conseguiu falar comigo. A gente não conseguiu se falar depois que ela saiu e que eu estava entrando. E quando eu cheguei lá no hospital, eu inventei um monte de coisa, que estava muito ruim, que eu sentia febre, às vezes, no momento eu não estava com febre, mas eu sentia febre, eu estava sentindo dor de cabeça, e não sabia, eu inventei um monte de coisa. Falei que eu estava muito ruim, que eu estava muito fraca, e fiz aquela cara, sabe, de quem estava muito doente. E o médico ficou me olhando, não sei se não convenci ele direito, só sei que ele pegou e escreveu no papel lá que eu ia tomar aquele medicamento. Aí eu perguntei pra ele, eu vou ficar internada? Né? Eu fiquei achando que ia ficar internada, já tava feliz. Aí ele falou, não, você não vai ficar internada. Você vai tomar essa medicação e vai pra casa. E a medicação era uma injeção. Aí quando eu saí, sabe, eu fiquei tão triste com aquilo, tão triste, pensando assim, como pode, né? Eu que morrendo de fome, passando fome o dia todo sem comer. E ainda vou tomar injeção ainda por cima, fraca. Ainda tomar uma injeção, sem estar doente, sem estar nada. Aí eu ainda fui lá na emergência para tomar a medicação. Quando eu cheguei lá, minha amiga estava tomando a injeção. A mesma medicação dela foi a minha. Ela estava tomando a injeção. Aí eu vendo aquilo, aí eu peguei, não vou tomar. Só peguei, abri a porta e saí correndo. Aí os enfermeiros lá ficaram, volta, chamando para voltar, que eu tinha que tomar a medicação. Mas eu não voltei. Aí fui pra rua, né? Não tomei medicação, voltei pra casa. E logo em seguida minha amiga me acompanhou. E coitada, além dela não ter conseguido ficar internada para se alimentar, que a gente estava morrendo de fome, o nosso intuito era esse, ela ainda tomou a injeção. E eu não tomei injeção, mas continuei com a fome, e ela também. E esse foi a minha história. Hoje, bem engraçado, né? Se você for ver o que você não faz, né? Quando tá com fome, quando tá passando por uma situação difícil, né? Mas dessa vez não deu certo. Então é isso, gente. Essa foi a minha história. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações toda vez que eu postar vídeo novo. E se você quiser ver a sua história contada aqui, eu vou deixar aqui o link para você estar mandando sua história lá para você contar aqui, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo. Bye, bye!